Evangelho escrito por João, capítulo 11, vamos acompanhar a leitura, por favor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora eu peço que você acompanhe comigo agora a partir do versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o versículo 35, Jesus chorou. O último versículo, Jesus, dando graças a Deus, podemos assentar, irmãos. Queridos, é um fato que o nosso planeta é, na sua maioria, composto por água. Aproximadamente 2/3 de todo o planeta é composto por água, ou seja, praticamente 60% do nosso planeta. Isso nos leva a pensar que talvez o adequado seria chamar o planeta não de planeta Terra, mas sim de planeta Água, porque ele é, na sua maioria, feito por água. É interessante também que não só o planeta, mas o nosso próprio corpo é composto, na sua maioria, por água, aproximadamente 60% do nosso organismo. E é um mistério porque nós nascemos da água, e é interessante que ao nascermos viemos da água, mas ao morrer vamos para a terra. Isso é algo muito interessante porque nós temos em comum com esse planeta a nossa composição. A água que circula no nosso organismo, ela tem muitas funções importantes para nós, mas ela tem uma função não menos importante, que é lubrificar os nossos olhos, para que todos os resíduos, aquela poeira do ambiente não venha infeccionar a nossos olhos. A água tem essa função de nos permitir ver, de nos permitir ter uma visão acurada. Mas não apenas isto, esta água que nós chamamos de lágrimas, ela tem uma função ainda maior do que simplesmente lubrificar os nossos olhos. A água, as lágrimas, elas são uma linguagem que nós utilizamos para nos comunicar. As lágrimas são mais do que apenas ter a função de lubrificar os olhos. Elas servem para exprimir, para liberar os nossos mais profundos sentimentos. Eu tenho certeza que as mães aqui sabem muito bem o que é isso, porque quando nós viemos ao mundo, a primeira ação que nós tivemos foi chorar. E se nós não choramos, o médico deu jeito de fazer nós chorar a todo custo. E nós choramos, e as mães, elas, mesmo que nós não falávamos, elas sabiam dizer que choro era aquele. Os pais têm mais dificuldade, mas as mães rapidamente identificam a linguagem do choro. E ela sabe dizer quando o choro é fome, ela sabe dizer quando o choro é dor, quando é cólica. Elas entendem. Então existe uma linguagem através do choro. Existe uma linguagem através do pranto, e chorar faz bem, chorar coloca para fora os nossos sentimentos profundos, e a mãe sabe muito bem isso. É tão importante isso, irmãos, isso está tão ligado à nossa natureza, que a primeira atitude nossa no mundo é chorar, mas é também a última atitude, de forma que um ser humano pode estar partindo para a eternidade, sem condições de movimentar nem mesmo um próprio dedo, mas ainda assim ele consegue chorar. Quantos de nós já fomos nos hospitais fazer visitas, e as pessoas estão em estado de coma, e você conversa e fala, e ela não pode nem reagir,
mas diante de uma palavra do Evangelho, você conversa com ela, e ela não mexe o corpo, mas de repente, uma lágrima brota dos seus olhos. Isso mostrando que isso é algo que está ligado com o ser humano. Queridos, os animais também têm essa função do choro para lubrificar os seus olhos, mas só existe uma criatura. Nem os anjos, nem os animais choram para exprimir sentimento. Apenas o ser humano pode fazer isto. E hoje, falando sobre identidade, eu quero falar sobre o Vale das Lágrimas, que é uma identidade cristã, e você vai entender ao longo do tempo. O texto que nós lemos é a narrativa de um velório. E se você quiser entender tudo sobre lágrimas, sobre chorar, é melhor ir num velório, não numa festa. E esse velório não é um velório qualquer, é o velório do melhor amigo de Jesus. É o velório do amigo íntimo de Jesus. Aquela família enlutada, ela vivia próximo a Jerusalém, numa aldeia chamada Betânia, que em língua hebraica significa a casa das tâmaras. Era um lugar muito conhecido, porque as pessoas vinham de todos os lugares, viajavam para ir para as festas em Jerusalém, e como não tinha lugar em Jerusalém, eles procuravam aos arredores, e Betânia ficava próximo. Algumas pessoas não tinham condições de pagar o lugar para ficar, então ficavam por ali e conseguiam um lugar de graça para ficar durante as festas. Era chamado, muitos conheciam aquele lugar como Casa de Misericórdia, porque as pessoas pobres vinham de viagem para adorar no templo, e ficavam por ali até poder ir embora. E aquele lugar abrigava muitos viajantes, e era ali em Betânia, que quando Jesus subia, vindo do norte para o sul, da Galileia para a Judéia, era ali que ele ficava. E nessas hospedagens de Jesus, ele está com essa família, conhece essa família, e se torna amigo íntimo de Lázaro, Marta e Maria. E sempre que ele vem para o sul, sempre que ele sobe a Jerusalém, ele fica junto na casa dessa família que lhe era tão achegada. Acontece que esse amigo íntimo de Jesus, por conta de uma enfermidade, ele vem a óbito. E essa tragédia não mata só Lázaro, ela mata também a esperança de Marta e Maria. Jesus estava ausente de forma proposital, e quando ele volta e retorna para estar com seus amigos, ele vê o sofrimento deles, acompanha o sofrimento deles, e o texto diz que Jesus se perturba, e aí vem o menor versículo da Bíblia, e Jesus chorou. É interessante porque o menor versículo da Bíblia pode nos ensinar as maiores verdades do Evangelho. O menor versículo da Bíblia tem o poder de nos ensinar as grandes verdades do Evangelho, e eu gostaria de pontuar algumas. A primeira delas, que ser amigo íntimo de Jesus não nos livra do sofrimento. A morte bate na casa daquele que zomba de Deus, mas ela também bate na porta daquele que ama a Deus. Ser amigo íntimo de Jesus não nos livra das tribulações da vida, das amarguras da vida. Ser amigo íntimo de Jesus não é viver no mar de rosas, não é viver numa redoma de vidro que não permite que as dificuldades cheguem até nós. Eles eram amigos íntimos de Jesus, e mesmo assim a morte lhes pegou de surpresa, lhes pegou desprevenido. Isso é muito interessante para nós entendermos. Por quê? Porque daí nós aprendemos uma segunda verdade, que Jesus não nos livra das calamidades da vida, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, sejam momentos de festa ou momentos de dor, de luto, Cristo está conosco. Esse texto também nos mostra uma outra verdade muito importante. Diferente da mitologia que cria num Deus lá na eternidade que não se importa com os seres humanos, esse texto mostra que Jesus se importa com os nossos sofrimentos. Esse texto mostra que Jesus não está alheio às nossas dificuldades, que Jesus não vira as costas para a nossa dor. Esse texto mostra que Jesus, Ele se importa sim com a nossa aflição, com a nossa fraqueza. Que esse Deus soberano, acima de todas as coisas, nos ama a tal ponto de querer saber como nós estamos,
de se importar com a nossa situação. Esse mesmo Deus permite as lutas mais difíceis para a nossa vida, mas pelo seu poder nos garante as maiores vitórias. É este Cristo bendito, que nós aceitamos como Salvador, que caminha conosco no meio da tormenta. Ele nos permite sofrer, Ele é aquele que transforma o nosso sofrimento, as nossas amarguras em grande triunfo, e o nome dEle é glorificado, e a nossa fé é cada dia mais edificada para a glória do seu nome. O texto diz que Jesus chorou, e nós também choramos, mas nós não choramos como Jesus chorou, porque Ele chorou por uma causa maior. Nós choramos por nós mesmos, choramos por tudo aquilo que nos interessa, por tudo aquilo que nos afeta de alguma forma, tudo aquilo que está ao nosso redor, que de alguma forma vem nos prejudicar. Nós choramos muito, choramos pelas nossas mazelas, pelas nossas necessidades, choramos pelos nossos cuidados, choramos de raiva, como quando somos traídos, choramos de tristeza quando somos abandonados, choramos de arrependimento quando erramos, e isso poderá nos prejudicar. Choramos quando perdemos, choramos quando ganhamos, choramos por uma palavra que nos humilhou, choramos por um time, por um candidato, por um partido, por um ídolo, choramos por tantas coisas. E se nós fôssemos juntar todas as lágrimas que já foram derramadas no mundo, eu creio que nem todos os oceanos poderiam comportar tantas lágrimas assim. Mas a questão é que todas as nossas lágrimas, ou pelo menos a maioria delas, foram derramadas por nós mesmos, pelos nossos cuidados e nunca pelos outros. Nesse mundo tão egoísta, não há espaço para uma marca cristã, e aí que eu entro no tema que faz parte da nossa identidade, chamada compaixão. No DNA do cristão existe esta marca, chamada compaixão. A nossa bandeira mundial, a bandeira do mundo é, cada um por si, Deus por todos. O tema geral é, quem pode mais, chora menos. E por isso não é comum alguém estar chorando pela calamidade dos outros. Não é comum alguém estar triste pelo sofrimento dos outros. Mas hoje é o dia de nós entendermos que existe vida após o ego, que existe vida além de nós. Eu preciso entender que existe vida além de mim. Eu estou aqui na função de um profeta para dizer para você que o mundo precisa de pessoas que sintam compaixão, que sofram pela dificuldade dos outros, que tenham capacidades de fazer como Jesus, que é santo, que desceu da glória e que para a glória voltaria, que não precisava se preocupar com nada disso, mas chorou não pelas suas amarguras, não pelo seu sofrimento, mas chorou pelo meu e pelo seu problema, pelo meu e pelo seu sofrimento. O mundo precisa de homens e mulheres que desçam dos montes das festas e conheçam o vale das lágrimas. O mundo precisa de pessoas dispostas como Abraão, irmãos, que insistiu com Deus pela vida de seu sobrinho Ló, mesmo sabendo que Ló conhecia o lugar, sabia que era um lugar de grandes pecadores. E Abraão escolheu, e Ló escolheu aquela terra, mesmo assim Abraão se colocou na brecha, e intercedeu pela vida do seu sobrinho. O mundo precisa de homens e mulheres como Moisés, líderes como Moisés, que intercedeu pelo povo hebreu, mesmo que aquele povo lhe molestava todos os dias, lhe incomodava todos os dias. E Deus dá uma oportunidade para Moisés se livrar daquele povo, mas Moisés se coloca entre Deus e o povo e disse: não, se o Senhor quiser pode riscar o meu nome do livro da vida, mas eu vou continuar amando esse povo. O mundo precisa, irmãos, de homens, esse país precisa de homens e mulheres, como Neemias, que chorou amargamente quando soube que a cidade de Jerusalém estava destruída. E olha que Neemias estava no conforto do palácio,
Olha que Neemias tinha a melhor comida, a melhor roupa, o melhor vinho, a melhor cama, ele tinha o melhor de tudo, mas aquilo entrou como uma flecha no coração dele, e ele começa a jejuar, a orar e chorar pelo seu povo, algo que lhe causa medo de se apresentar diante do rei, e o rei saber por que o seu semblante estava descaído. O Brasil precisa de homens e mulheres que tenham esta marca da compaixão, capazes de mergulhar a sua alma nesse vale de lágrimas e interceder por essa nação brasileira, para que Deus nos mande um grande avivamento. O mundo precisa de profetas como Jeremias, que ora a Deus e clama dizendo: quem me dera a minha cabeça fosse só água, para que eu pudesse chorar pelo meu povo, para que eu pudesse derramar as minhas lágrimas pelo sofrimento do meu povo. Enquanto muitas pessoas estão rindo pela situação do povo, Jeremias estava lamentando pelo estado que o povo estava, e nós precisamos ter esta marca de intercessão, esta marca de misericórdia, esta marca de compaixão. Precisamos de pessoas para orar por Blumenau, jovens, idosos, que chorem pela igreja, que chorem pelos necessitados, como Paulo se colocava de joelhos e chorava pela igreja, pelas igrejas que ele havia fundado nas suas viagens missionárias. Paulo diariamente se colocava de joelhos e chorava abundantemente por cada uma delas, para que Deus viesse guardar e dar o crescimento às igrejas. Sobram pessoas para criticar, para perseguir, para difamar, para resistir, para caluniar a igreja do Deus vivo, mas falta pessoas para chorar e prantear, suplicando que Deus envie um grande avivamento para a sua igreja. Sobram pessoas nas redes sociais, enquanto faltam pessoas nos bancos, nos períodos de oração, para chorar pelos necessitados dessa nação. Eu preciso reconhecer que todos os exemplos que eu mencionei são muito pequenos. Esses homens que se dedicaram à intercessão do seu povo, no período em que viveram, é apenas uma amostra do que Cristo fez por nós. Porque Jesus chorou. E por que ele chorou? Ele não chorou por ele, irmãos, porque ele sabia que pouco tempo depois, ele haveria de subir ao céu, no seu trono de glória, aonde ele deixou a sua coroa. Ele não chorou pelas suas necessidades, afinal de contas, quem passou 40 dias no deserto, sabe muito bem lidar com necessidade. Ele chorou pelo sofrimento que a morte trouxe a toda a humanidade, separando os homens uns dos outros, aqueles que se amam, e separando o homem de Deus. E eu incluo aqui nas lágrimas de Jesus, Jesus chorou pelos meninos e meninas, os adolescentes da nossa geração, que são vendidos como escravos sexuais diariamente, e a maioria deles nunca viverá por muito tempo. Jesus chorou, irmãos, pelos milhares e milhares de crianças que são abortadas, sem nunca ter cometido um único pecado. Nas lágrimas de Jesus estão todo o sofrimento humano, toda a mazela humana. Jesus chorou pelos jovens que estão hipotecando as suas vidas, na droga, no vício, na prostituição. Todas as mazelas humanas estavam diante de Jesus. Jesus chorou por aquelas pessoas depressivas, que estão esperando uma oportunidade para se suicidarem. E eu digo que, infelizmente, nesta noite ainda alguém, pelas estatísticas, porque elas mostram que de tempo em tempo, e é um tempo muito curto, as pessoas tiram sua própria vida. Ainda esta noite o diabo vai convencer alguém a se suicidar, para acabar com o sofrimento, e na verdade é aí que o sofrimento começa. E Jesus chora por todas essas pessoas. Jesus tem diante de si todo o sofrimento da humanidade. Mas não só isso, o amor de Jesus foi tão grande, a sua compaixão pela humanidade foi tão grande, a sua misericórdia foi tão profunda, que isso o levou à morte de cruz. Mas nem a cruz, nem os pregos, nem os chicotes, nem os insultos, nem as ofensas, nem a nudez, nem o sofrimento e a dor puderam convencer Jesus a abandonar a humanidade,
puderam convencer Jesus a abandonar a minha e a sua alma, a negar-me e negar a você a minha e a sua salvação. Ele morreu por nós e até hoje Ele intercede por nós. Quando nós seguimos o exemplo de Cristo, como foi cantado aqui, veremos a glória de Deus. O próprio Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós derramarmos nossas lágrimas nesse vale de intercessão, quando nós reavermos a nossa identidade cristã, que é a misericórdia e a compaixão pelos necessitados, então nós veremos o poder de Deus. Quando cada um de nós aqui adotarmos uma pessoa dessa cidade de Blumenau, e começarmos diariamente a derramar as nossas lágrimas diante de Deus, suplicando pela vida dessa pessoa, nós veremos que a cada dia o Senhor vai trabalhar na vida dela. Nós veremos pessoas entrando por aquelas portas e se prostrando diante desse altar e se rendendo a Cristo. Quando nós dedicarmos a nossa vida à intercessão, ao clamor, derramando as nossas lágrimas por aqueles que estão perdidos sem alento, nós veremos a cada dia as cadeias sendo quebradas, nós veremos as amarras sendo cortadas, nós veremos as vidas sendo libertadas com muito mais frequência do que estamos acostumados a ver. Quando nós descermos nesse vale de lágrimas e colocarmos a nossa vida diante de Deus, clamando em favor de alguém, nós veremos muitas pessoas desviadas voltando para esse lugar e se jogando aos pés de Jesus, dizendo: eu nunca mais quero te abandonar, Senhor, eu nunca mais quero te abandonar. As pessoas virão aqui e contarão que estavam na balada, mas lá ouviram a voz de Deus dizendo: aí não é o seu lugar, e sem saber uma explicação, mas alguém sabe que é uma igreja de joelhos dobrado, intercedendo e chorando e clamando pelos desviados. Nós não podemos negar a nossa fé. Os pioneiros que vieram à Assembleia de Deus, eles acreditavam que Deus, na sua soberania, escolheu a todos para a salvação. E em Cristo, nós, como foi lido aqui, em Cristo todos são eleitos, todos aqueles que estão em Cristo estão nessa eleição e têm direito a esta graça. É por isso que nós pregamos a todos, oramos por todos, choramos por todos, clamamos por todos, investimos e insistimos em todos, porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos, e que o Evangelho, sendo pregado, poderá trazer esses homens e essas mulheres, porque o Espírito opera neles através da pregação, e eles poderão vir aqui para adorar a Deus e servir a Deus e louvar a Deus também. Uma identidade cristã é a misericórdia. Um número no nosso RG espiritual é a compaixão. Nós precisamos sentir esse sentimento. Nós precisamos ter esse sentimento na nossa alma. Nós precisamos enxergar que existe muita dificuldade no mundo e que as pessoas não têm forças para chegar até aqui. Mas será esse sentimento, esta identidade de Cristo que nos fará ir até eles, que nos fará sair do nosso redil para ir em busca deles. Há um tempo atrás, eu ainda trabalhava na empresa, trabalhava no setor de engenharia, e eu comecei a ter um problema nos olhos, na vista, e eu comecei, com o passar dos dias, a infeccionar a minha visão, e eu já não podia mais olhar para a luz, e aquilo foi agravando até a ponto de eu não poder mais trabalhar. Eu fui obrigado a ir ao oftalmo. E quando eu fui no oftalmo, ele fez todos os exames, e ele constatou que, pela minha pele ser muito oleosa, ela fechou essa glândula que é responsável pelas lágrimas, a gordura fechou aquela glândula, e eu não podia mais chorar, então não lubrificava mais os olhos, e infeccionou a vista. Eu tive que fazer um tratamento, tive que usar colírio por muito tempo, para poder novamente voltar ao normal. E quando eu penso nisso, eu fico pensando que muitas das vezes nós estamos exatamente desse jeito, espiritualmente desse jeito. A gordura da terra tem
obstruído as nossas lágrimas. A gordura da terra tem obstruído a nossa visão. A gordura da terra, a facilidade da terra, a segurança da terra, a prosperidade da terra não tem nos permitido ver e enxergar que ao nosso redor existe muito mais necessidade do que nós imaginamos. De forma que uma pessoa consegue reclamar pelo sapato que tem, sem saber ou sem imaginar que do lado alguém está próximo a tirar a sua própria vida. De forma que alguém consegue reclamar pelo tempero da comida, sem imaginar que existem pessoas muito mais dignas que não têm o que comer, e centenas de crianças inocentes morrendo por falta de comida. Deus, nesta noite, em Cristo Jesus, nós precisamos clamar para que Ele nos dê este colírio que Ele tem, esse colírio onde Ele diz em Apocalipse 3:18, eu te aconselho, que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e finalmente ele diz, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Este colírio celestial vai abrir os nossos olhos para enxergar a necessidade. Você já orou por alguém essa semana? Você já chorou por alguém? Você lembra de alguém que sentava do seu lado para cultuar e que não apareceu mais? Você já chorou por essa pessoa? Você pelo menos sentiu a falta dela? Você tem visto alguém que anda cabisbaixo, que anda amargurado, que anda entristecido? Você tem percebido isto? Ou você está tão focado nos seus alvos e objetivos que não consegue enxergar mais a necessidade das pessoas? Pois nesta noite eu te convido a descer nesse vale das lágrimas e receber de Cristo esta identidade que é compaixão e misericórdia, para que eu e você adotemos alguém como pais espirituais, como intercessores espirituais, e que a partir de agora essa pessoa possa saber que há alguém chorando pela vida dela, alguém clamando pela vida dela, e eu tenho certeza que esta é uma das maiores marcas da vida cristã, a compaixão e a misericórdia. Foi a compaixão de Cristo que fez com que, quando Ele olhasse para aquela multidão, os mestres, os líderes do povo diziam, esta plebe maldita nada sabe, mas a Bíblia diz que quando Jesus olhava, isso movia o interior dele. Por quê? Porque Ele olhava para eles e via como ovelhas sem pastor, e isso movia as entranhas de Cristo. Ele sentia compaixão. E se nós somos cristãos, então, como Paulo escreveu à igreja de Filipenses, nós devemos ter e sentir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, sim, mas sentimento de compaixão também, sentimento de misericórdia também. É a hora de nós abrirmos os olhos, de Cristo nos abrir os olhos para ver quanta necessidade há. Quantos campos missionários ainda não foram alcançados pelo Evangelho? Quantos lugares ainda não recebeu a palavra? Quantos lugares a Bíblia ainda não foi traduzida? E muitas das vezes não é a oferta que resolve, não é a sua oferta, mas é a sua vida colocando-se à disposição para dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa noite nós temos a oportunidade de orar e olhar para a nossa vida como tem sido, e fazer uma pergunta fundamental: se nós morrermos agora, que falta nós faremos? Por quanto tempo as pessoas se lembrarão de nós? Se nós morrermos agora, tudo aquilo que nós adquirimos vai servir para quê? E o mais importante, quando nós chegarmos diante de Cristo, o que teremos para receber das mãos dele? Há uma identidade cristã chamada compaixão. Esse sentimento tem que ser maior do que a frustração. Esse sentimento tem que ser maior do que a solidão. Esse sentimento dado por Deus tem que penetrar e inundar o nosso coração. Só assim você vai tolerar a afronta,
Só assim você vai perdoar aquele que te ofendeu, e ainda você fará mais, maior do que isso, porque maior do que perdoar é não se ofender. Se esse sentimento estiver inundando o nosso coração, nós não só vamos perdoar, como não vamos nos ofender, e ao contrário disso, vamos orar por aqueles que nos perseguem, vamos chorar pelas pessoas que falam mal de nós. Nós vamos entender que as pessoas que fazem mal é porque não têm a Cristo como seu suficiente Salvador, não tem o coração inundado pela graça divina, mas você tem, e se você tem, você vai fazer a diferença. Você vai orar pela vizinha que te incomoda, você vai orar pelo vizinho que te incomoda, você vai cumprimentar mesmo quando ele não cumprimenta, você vai falar do amor de Jesus, porque você sente a necessidade dessas pessoas. O mundo precisa de pessoas que sintam essa compaixão, o mundo precisa de pessoas que sintam essa necessidade. Eu tenho certeza que existem centenas de jovens que estão mergulhados nas drogas, e não tem forças para vir aqui. Não é uma questão de decisão, irmãos. Não é só ele criar vergonha, como a gente diz, e vir para o templo. Não é isso. São amarras espirituais, são prisões, são cadeias. Mas alguém hoje, Deus pode mover o coração de alguém, e essa pessoa, com o sentimento de Cristo Jesus, ela vai começar a interceder dizendo: Deus, quebra essas cadeias, Deus, liberta esta pessoa. Deus, eu não posso e ele também não pode, mas existe um que pode, esse é o Senhor. Irmãos queridos, este sentimento, esta identidade cristã precisa estar em voga, precisa ser sobrepujante na nossa vida. Esta identidade cristã tem que nos identificar. Muitas pessoas estão assistindo a família sendo levada pelo diabo, mas hoje o Senhor te chama a não ser passivo, mas ser ativo. O Senhor te diz: não veja, ore, clame, chore, interceda, ganhe essa vitória na oração e no clamor. Você está pensando em alguém? Está lembrando de alguém? Está lembrando de alguém que não está mais aqui? Está lembrando de um familiar seu que afastou da fé? Que hoje está vivendo uma vida de mal a pior? E que quando você faz comentários, só faz comentários negativos, dizendo: olha o que deu. Mas hoje Deus te chama para colocar-se numa outra situação. Deus te chama para se colocar no muro, na brecha do muro, para não ser mais um que aponta o dedo e julga, mas para ser alguém que intercede, ora e chora e clama, para que esta vida possa ser alcançada pelo Evangelho. Hoje eu e você precisamos assumir um compromisso com Deus, de adotar essa identidade. Quando eu era jovem, ainda na cidade de Itajaí, na igreja, eu passei por um período muito negro na minha vida, eu estava disposto a abandonar a fé cristã. Estava muitas propostas lá fora, eu era músico, tocava, cantava em muitas propostas, e dentro da igreja muitas perseguições. E eu me lembro, depois eu fui saber que uma família da igreja me adotou como um filho espiritual, e eles começaram a jejuar e orar pela minha vida todos os dias. Eles faziam campanha e faziam rodízio de jejum e oração, para que eu não me perdesse, para que Deus não permitisse que a minha alma fosse ceifada. O tempo passou e o Senhor falou comigo lá no fundo do poço, e me deu forças, o Espírito me levantou e me trouxe de volta, e hoje eu estou aqui pregando a palavra. Mas aquela família, ela tinha a identidade cristã da compaixão e da misericórdia. Enquanto na porta da igreja, algumas pessoas, quando me viam, diziam: lá vem o pecador, aquela família estava dizendo: Jesus, levanta esse jovem, levanta esse jovem, levanta esse jovem, Jesus, não deixe ele se perder. É isto que Deus quer de nós, irmão. Você já pensou em alguém que você pode orar? Que você pode interceder? Nós podemos vencer muitas batalhas de joelho, porque Deus Ele determinou que através da oração, da nossa súplica, do nosso clamor, o milagre aconteça no meio do seu povo. Quantas pessoas poderão ser ganhas para Cristo? Quantos missionários estão à beira de desistir da caminhada, irmãos?
Nesse exato momento existem missionários pensando em largar tudo e vir embora. O diabo está dizendo no ouvido deles: rapaz, deixa de ser bobo, está aqui com a tua família, prejudicando a tua família, censurando e prejudicando o futuro dos teus filhos, enquanto as pessoas estão lá vivendo a sua vida. Larga tudo e volta para o teu trabalho. Mas hoje Deus vai levantar gente para orar e interceder pelos missionários, dizendo: não, Senhor, dá forças para esse missionário continuar pregando a tua palavra. Quantos pastores estão abandonando a obra? Você acha que é fácil ser pastor, irmão? O pastor está ali entre Deus e o povo. De um lado ele precisa cumprir as ordenanças divinas e pregar a palavra, do outro lado tem um povo pressionando para que ele facilite as coisas. E lá fora, como é visto um pastor? Com todos os adjetivos negativos que você possa imaginar. Coisas que as pessoas nunca imaginaram, coisa que nunca passou pela cabeça do pastor, ele é acusado. E muitas das vezes o diabo diz: larga tudo isso, rapaz, vai viver do teu trabalho, vai fazer outra coisa. Mas o Espírito de Deus usa crente. E muitas das vezes são os cabelinhos brancos que ele coloca de joelho, e às vezes a gente chega na igreja angustiado, amargurado, tendo que pregar no meio das dificuldades, mas de vez em quando um cabelinho branco daquele abraça e diz: hoje o Espírito Santo me moveu a orar pela sua vida. Eis aí o ministério da intercessão no meio da igreja. Você já viu os cantores? Quantas oportunidades lá fora, de tocar a sua guitarra, a sua bateria, o seu violão lá fora, ser aplaudido pelo povo, mas eles estão aqui porque o Espírito de Deus está lhes sustentando, e eu tenho certeza que existem homens e mulheres intercedendo pela igreja, intercedendo pelos pastores, intercedendo pelos cantores, pelos professores, pelos homens que Deus chamou para fazer esta obra. Eu te convido a estar de pé. Hoje é um culto de ensino. E Deus pôs essa palavra no meu coração. Às vezes eu fico pensando, irmãos, quando a gente faz uma campanha de oração na igreja, às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 3 da manhã, é um número tão pequeno de pessoas. Quando a gente não tem que orar sozinho. E eu fico pensando se esse sentimento de tristeza por alguém que se perde, ele só entra no coração do pastor. Ele só está no coração de alguns. Esse sentimento de perda, como um pai que perde um filho, quando alguém se desvia, e a gente percebe que ninguém, a não ser o pastor, não vai visitar, vai ligar, vai perguntar. Na maioria das vezes, pouquíssimas pessoas. Eu fico pensando se esse sentimento entrar no coração de todos. Se o Espírito de Deus nessa noite mover cada coração que está aqui e colocar uma responsabilidade espiritual, o que é que vai acontecer daqui a algum tempo? Quando as pessoas entrarem nesse templo, se sentirão acolhidas, amadas, como nunca foram amadas em nenhum outro lugar. Elas se sentirão valorizadas. Se ninguém nunca perguntou o nome delas, mas aqui quando elas entrarem, as pessoas perguntarão o nome, quererão saber onde ela mora, o que ela faz, se interessarão pela sua história, pela sua causa, visitarão ela, nem que seja só para ouvir a sua história. E essa pessoa, eu tenho certeza que ela não vai encontrar em nenhum outro lugar o que terá aqui dentro. Mas eu fico pensando as centenas e centenas de pessoas que estão terminando a sua vida, porque dentro delas há uma palavra que diz: você não vale nada e ninguém se importa com você. Mas eu tenho certeza que hoje Deus vai levantar missionários aqui dentro, porque a gente se empolga muito em ir para outras nações, e isso é fundamental, é importante, mas às vezes, irmãos, nós não estamos fazendo nenhum dever de casa. E hoje o Espírito de Deus quer levantar missionários, não missionários para ir para a África, também para ir para a África, mas hoje Deus quer levantar missionários aqui dentro, homens que coloquem as suas famílias em oração e lágrimas diante de Deus, mulheres que coloquem o seu lar e o seu casamento, ao invés de confessar para suas colegas de trabalho as mazelas do casamento, serão mulheres que vão colocar a sua família diante de Deus e vão guerrear essa guerra em oração diante do Senhor, chorar perante o Senhor, como Ana orou para ter um filho. Eu tenho certeza que Deus vai mover o coração de alguém, e esse alguém vai começar a orar por jovens
Esse alguém vai mover o coração de alguém para interceder, e esse sentimento será profundo, e essa pessoa começará a orar pelas madrugadas. Isso vai tomar conta, é o Espírito Santo movendo o coração dela. Outras pessoas começarão a orar por adolescentes, e daqui a pouco você vai ver os adolescentes vindo de todos os lugares, como que atraídos por um imã. Esse imã é o Espírito Santo movendo o coração deles através da oração da igreja. Queridos, feche os seus olhos. O mundo precisa de pessoas que tenham essa marca cristã da compaixão e da misericórdia. O mundo precisa de pessoas que estejam desejosas de emprestar os olhos a Deus para chorar, e ao Espírito Santo para chorar e interceder pelos necessitados. O mundo precisa de pessoas que estão dispostas a descer ao vale das lágrimas, e ali no momento de oração, de intercessão, de súplica, colocar esta cidade diante de Deus, colocar as autoridades eclesiásticas diante de Deus, colocar a liderança da igreja diante de Deus. Alguém que esteja diante de Deus como um intercessor, assim como Abraão intercedeu por Ló, assim como Moisés intercedeu pelos hebreus, assim como Jesus intercede por nós, esses cristãos, à semelhança do seu mestre, eles irão interceder pela igreja, pela cidade, pelo governo, pelo país, pela nação, pela humanidade. Eles vão interceder. Oxalá o Espírito Santo levante alguém hoje. Oxalá o Espírito Santo esteja movendo o coração de alguém agora. Oxalá essa palavra esteja movendo seu coração nesse momento. O Espírito de Deus esteja trabalhando no seu coração para você ser esse intercessor, para você descer nesse vale das lágrimas, para você ser esse homem, essa mulher cheio de compaixão de Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, aonde está essa pessoa, Espírito Santo? Aonde está essa pessoa que o Senhor quer usar? Aonde está essa pessoa que o Senhor quer usar para trazer, para abraçar, para discipular, para evangelizar? Aonde está essa pessoa que o Senhor quer trazer para amar, para confortar, para consolar, para visitar? Move, Espírito Santo, o coração dessa pessoa, Senhor. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar por você, para que Deus venha lhe dar esse espírito de súplica, que a sua vida tenha muitos momentos de alegria, mas em que em nenhum momento falte no seu coração compaixão, para que você possa interceder pelos necessitados, pelos menos favorecidos, por todos aqueles que Deus em Cristo Jesus morreu para nos salvar. Se você puder, levante a sua mão. Se o Espírito de Deus está movendo o seu coração para esse ministério, para esse compromisso, levante a sua mão como um sinal de que você quer fazer parte desse exército de intercessor que chora e clama por essas almas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Espírito, ó Espírito Santo, move, Senhor, o coração do teu povo. Recruta, Espírito Santo, homens e mulheres para chorar por essa nação brasileira. Oh Espírito Santo, aonde esta palavra estiver chegando, aí nesse lar, nesta casa, levanta esse teu filho, essa tua filha, para ser um soldado que de joelhos dobrados guerreia as guerras espirituais.
Move, Senhor, o coração do teu povo para interceder pela nação brasileira, para chorar pela igreja brasileira e igreja do mundo, para clamar pela África, pela Ásia, pelo Oriente, pela América do Norte, pela América Central. Move o coração da tua igreja para interceder a favor do teu povo e por todos aqueles que ainda não te conhecem, para que eles possam te conhecer e para que o Espírito opere neles essa graça maravilhosa, para que eles possam te conhecer, para que eles possam te aceitar, para que eles possam te servir. Levanta homens e mulheres, Senhor, cheios do teu Espírito, Senhor, homens rendidos à tua graça, para que possam colocar o seu coração nesta obra, a obra da evangelização, a obra da intercessão, a obra da compaixão pelos necessitados. Move o coração do teu povo, move o coração do teu povo, que haja temor, que haja graça, que haja amor, que haja misericórdia, que haja compaixão, e o teu nome seja glorificado através da tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de Jesus, Senhor.